Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Aqui é Mauro Oliveira, consultor especialista na área de RP. E hoje nós vamos estar conversando na nossa live da série O Básico Se Feito é Bom, que é feita em parceria com a MSI, tá? Hoje vamos estar conversando sobre operações de vendas complexas. Peço a todos que mantenham seus fones e vídeos fechados, possam fazer anotações em chat, mas eu não consigo ver essa anotação no meio do processo. E de tempos em tempos eu vou pedir para que vocês possam comentar comigo alguma coisa, se está indo bem, se está indo mal, para eu poder validar se o caminho está indo certo, tá ok? Então, eu vou agora compartilhar uma tela com vocês, tá? E tudo que nós estamos fazendo aqui vai ser gravado, né? Então, tudo vai ficar gravado e aí vocês vão poder ter acesso posteriormente. Ok? O nosso período de tempo aqui é de aproximadamente 40 a 50 minutos, com 10 a 20 minutos de debate liberado. Ok? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo está vendo a minha tela aqui, inicial? Sim. Sim. Ótimo. Live, o básico se feito é bom, operações de vendas complexas. O foco está em simplificar o complexo, mas nem sempre isso é possível. É, a regra do jogo na área do RP é pensar em simplificação, né? Simplificar tudo, né? Inclusive vendas complexas. E tem vários negócios que têm vendas complexas, vários segmentos diferentes para isso. Quando você, por exemplo, faz um atendimento num hospital, onde você pode ter uma situação extremamente caótica de um acidente, né? A venda específica aconteceu, o cara está lá e está sendo atendido, mas ele tem tantas formas diferentes de ser atendido, tantas formas diferentes de compor o que está sendo entregue de escopo, que é uma venda complexa ali envolvida, né? Então, para você ver como é que é uma situação que a gente talvez nem imaginasse entender uma venda complexa como essa. E o faturamento, por exemplo, de uma área hospitalar é terrível a complexidade envolvida, né? Então, a venda complexa pode estar em vários segmentos de negócios completamente diferentes, inclusive o ramo de ERP. O nosso foco aqui sempre foi no ERP, suportando todas as operações. E a gente busca, a venda do ERP também é uma venda extremamente complexa, entre vários outros segmentos de negócio, que nós vamos conversar aqui ao longo do caminho. Mas simplificar é a regra, mas muitas das vezes não é possível chegar ao nível que a gente gostaria. O que vamos conversar aqui hoje? Vamos ter uma visão geral sobre operações de vendas complexas. Depois, vamos falar sobre o que está sendo vendido em porta em relação à venda complexa. Os recursos envolvidos na venda importam, né? O tempo de venda importa, quando a gente fala de vendas complexas. O volume e a variação de interações na venda importam. Interações que eu digo são número de contatos, reuniões, atividades. Tem vendas complexas com mais volume de interações e variações do que outras, né? Isso importa bastante quando a gente fala de vendas complexas. Os riscos envolvidos na venda importam bastante. A precificação do que está sendo vendido importa. E como está sendo vendido também importa. Então, são vários fatores envolvidos aqui que nós vamos conversar, que são ser direcionados para vendas complexas, que é muito diferente de uma venda em que a pessoa tira pedido. Tem distribuidoras, por exemplo, que fazem uma venda que é só tirar o pedido do que tem no estoque. Eu quero 20 itens 20 unidades do item tal, 30 do item Z e 40 do item R. Isso é um pedido muito simples, uma venda muito simples. Agora, uma própria distribuidora pode ter vendas complexas que envolvam várias interações de várias formas, com importação, com fulfillment envolvido, com atividade de reembalagem mais complexa, né, com riscos envolvidos altíssimos, né, tempo incrivelmente alto para fazer todo o trâmite, né, e pode ter vários pontos de risco ao longo desse tempo. Então, uma mesma distribuidora que pode vender
facilmente, você tem sistemas de distribuição que são vendas complexas. Então, por isso que nós temos que falar sobre todos esses pontos aqui. Uma visão geral sobre operações de vendas complexas. Vendas complexas são todas as vendas com muitas variáveis envolvidas. Eu posso ter, por exemplo, uma venda que você possa achar relativamente simples, mas pela possibilidade de variáveis, tudo muda. Tudo pode mudar, né? Vender um apartamento na planta é muito mais simples, apesar que ainda mesmo assim não é tão simples assim, tem variáveis de documentação envolvidas bem razoáveis, do que vender, por exemplo, um apartamento usado que está com o pessoal de inventário. Esse apartamento está sendo inventariado ainda. Imagina as complexidades do contrato disso, né? Onde tem variáveis que, se um inventariante interferir de alguma forma, pode refazer todo o negócio, pode impactar, pode ter prazos, dependendo da complexidade ali. Então, a mesma venda de um imóvel pode ter características completamente diferentes pelas variáveis envolvidas. E um RP tem que suportar isso, uma operação dessa tem que ser suportada em cima dessas variáveis. Você pode tentar simplificar, otimizar as vendas complexas, mas elas sempre serão assim na sua essência. Nós vimos, por exemplo, nos negócios acontecendo, um mercado de seguros simplificando ao máximo as suas operações. Um seguro de vida hoje em dia, você tira na hora. Um seguro de carro, mesmo com inspeção e vistoria, né? É uma situação que está muito mais simplificada. Até quando simplifica um seguro de um casco de navio, melhorou bastante comparado ao que era antes, mas ele ainda continua tendo as suas complexidades envolvidas, né? Então, você pode tentar simplificar e otimizar, e isso é bom. E o RP está para isso, o RP facilita isso, né? Mas as vendas complexas, a sua essência de ter muitas variáveis envolvidas, vai sempre continuar. E você vai ter que sempre lidar com elas. Ok? As vendas complexas podem ser tanto B2B como B2C e C2C, né? Negócio para o cliente final e entre clientes finais. Inclusive, tem muitas plataformas, né, no mercado que facilitam a venda entre clientes finais, por exemplo, né? Então, se você, por exemplo, vende algumas situações de roupa no mercado do brechó online, por exemplo, né? Toda a logística envolvida de ir, voltar, se não der o tamanho, devolve, e aí as taxas vão ter que ser retroagidas ou não, os impostos vão ter que ser tirados, né? Todo esse trâmite tem que ser controlado. Aparentemente é transparente, foi muito simplificado no caminho, mas as variáveis continuam ali. B2B, então, nem se fala, né? Você tem negócios que são extremamente complexos, né? E o B2C da mesma forma, tem vários negócios. Inclusive, acabamos de falar aqui sobre venda de imóveis, por exemplo. Tem o seu grau de complexidade que tem que ser gerenciado. E são as variáveis que afetam tudo isso. Mais outro ponto que nós vamos evoluir mais um pouquinho, que são as interações. Ok? E essas variáveis, essas interações, o RP tem que suportar muito bem isso. O foco principal das vendas complexas é a fluidez com controle, né? Então, você tem que fluir um processo de venda complexa, mantendo o controle em cada ponto de interação. Então, por exemplo, tudo que nós falamos sobre funil de vendas, uma operação de vendas, né, é para garantir a fluidez do processo. Então, se eu passo do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, num funil de vendas, você está controlando a fluidez de um processo. Muitos RPs de mercado, né, têm uma função interna dentro dele de gestão de vendas. Pode ser que ele tenha nativamente uma venda mais simplória,
ou pode ter uma venda um pouco mais evoluída. Mas falando de ecossistemas de RP, que já falamos anteriormente, entre eles existe um sistema especialista chamado CRM, Customer Relationship Manager, né, que é um software que vai gerenciar melhor as suas vendas. E existe CRM para vendas massivas, existe CRM para vendas pontuais de projeto e existe CRM para vendas complexas. Ah, ok? Então, tudo isso, né, desse CRM é para controlar a fluidez, né, de um processo de venda. Ok? Então, isso que nós chamamos de operações de vendas complexas. Ok? Dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo certo. Por enquanto tudo certo, mas estou sentindo que vai vir dúvida para frente já. Ah, já percebeu que vai ter algumas situações mais interessantes, né? Legal, legal. Vamos em frente, então. Beleza. Recursos envolvidos na venda importam. Eu vou até abrir todos de uma vez aqui, né? Mão de obra e as suas qualificações importam. Por quê? Muitas das vendas complexas existem recursos especialistas. Vou dar um exemplo para você. Você pode ter, por exemplo, uma venda de estruturas metálicas. Eu estou até vendo um projeto desse agora, tá? De estruturas metálicas, uma operação internacional, né, de construções. A empresa só vende estruturas metálicas, ok? Então tem um complexo hoteleiro que está sendo feito em Aruba nesse momento, tá? E uma empresa aqui do Brasil está colocando todas as estruturas metálicas naquele projeto. Inclusive, a pedra fundamental foi colocada essa semana lá, né? Então, para fazer a venda de um projeto desse de estruturas metálicas, eu tive que ter engenheiro envolvido, orçamentista, levantamentos em campo, comprador, né, envolvido. Eu tenho que ter advogado envolvido para montar cada contrato desse, além do contrato padrão, ajuste de contratos para situações dessas que podem ter inúmeras variáveis, né? Ainda mais se tiver, por exemplo, envolvido a necessidade de exportação, se não tiver uma matéria-prima naquela região, ou compras locais que possam ter importação de regiões próximas de Aruba, que foi esse projeto. Tudo isso você está utilizando essas mãos de obras ali naquele processo de venda. Antes de você ganhar um primeiro dólar, no caso foi dólar, né? Primeiro dólar, você já gastou com tanta operação de mão de obra, você precisou de tanta mão de obra especializada que se você não tiver, você não vende isso. Não vende. Então, o controle dessa mão de obra, de saber que precisa da mão de obra e de todas as interações que você vai ter com essa mão de obra e as suas qualificações, o RP precisa suportar isso. Quando você tem uma necessidade de operação de vendas complexas. Então, ter um engenheiro, um técnico orçamentista, ter alocações disso e saber o que eles vão fazer, todo esse controle tem que estar envolvido nisso. Da mesma forma que você pode ter necessidade de ativos. Você pode ter necessidade de um carro para fazer o processo comercial. Você pode ter necessidade, tem alguns negócios que o cara tem até helicópteros para fazer todo o processo comercial, né? No agronegócio, tem empresas que vendem alguns serviços e vendem alguns produtos que tem a área de vendas tem um helicóptero. Imagina, manter helicóptero para isso, né? Tem que ter valores muito significativos para isso. Você tem que ter softwares, por exemplo, próprios para fazer todo o processo. Você tem que ter ativos ali envolvidos, ativos de conhecimento, por exemplo, muito bem estruturados para alguns tipos de negócio, alguns que envolvem, por exemplo, vendas complexas de tecnologia.
né? Que você tem que ter ativos de conhecimentos muito pesados para fazer isso, para fazer a venda, para fazer a venda. A própria venda do RP, que nós já falamos que é uma venda complexa, né? Ela exige muito ativo de conhecimento. Você tem que fazer com que as pessoas envolvidas na venda conheçam bastante sobre o assunto, né? E isso é um recurso valioso também. Inclusive, conhecer muito o que está sendo vendido, né? E isso é um recurso que você tem que alocar. Alguns negócios, por exemplo, você tem que ter recursos financeiros muito altos para fazer isso, para fazer a própria venda e assumir o risco de não vender, né? Imagine um seu RP, o seu CRM, né, gerenciando tudo isso para cada venda e para o conjunto de vendas da tua empresa. Eu já fiz projetos de seleção de software, já fiz projetos de seleção de software que eu já estimei que o fornecedor de RP tinha gastado mais de R$ 150.000 só para tentar fazer aquela venda. Ele pagou passagem de avião, ele fez modelos de desenvolvimento sem custo, né? Sem custo nenhum, botou a alocação de técnicos ali um tempão para fazer aqueles modelos, né? O cara pagou passagem de avião de gente de Minas Gerais, de São Paulo, né? E de Brasília para ir para Rio Grande do Sul. Pagou hotel para todo mundo, todo o transporte e alimentação de todos eles. Mão de obra cara, né? Um bom vendedor de RP é caro, né? O pessoal que vai fazer a parte de arquitetura de um RP pode ser caro, ainda mais quando você faz vendas para altos montantes, né? Projetos muito grandes. Os vendedores são um top em valores altíssimos aqui, bem diferente de um vendedor que tem uma venda que não é tão complexa e não tem tanto dinheiro envolvido aqui, né? São vendedores com custos diferentes, né? Então, você tem que ter um recurso financeiro muito bem estabelecido nas vendas complexas para garantir que essas vendas possam acontecer. Até a disponibilidade do que você precisa desses recursos, dessa mão de obra, por exemplo, garantir que ela exista. Então, o recurso financeiro tem que ser gerenciado numa venda complexa. Tudo que você gasta ali, o marketing envolvido. Já tem processos de vendas, por exemplo, que a pessoa paga viagens internacionais para outras pessoas, em vendas maiores, complexas e maiores envolvidas, paga venda, até aloca aviões para isso, né? Então, você tem várias possibilidades e várias necessidades de recurso financeiro para fazer vendas de alto valor agregado, por exemplo. E que normalmente essas vendas de alto valor agregado costumam ser vendas complexas também. Existe, por exemplo, a necessidade de disponibilidade de produtos ou serviços que são recursos envolvidos na sua venda. Existe uma técnica de venda, por exemplo, chamada técnica de venda do cachorrinho. Não sei se vocês conhecem a técnica de vendas. É uma técnica de vendas que é usada no pet shop. Você chega lá, o pai e a criança vão lá no pet shop, a criança quer o cachorro, né? Aí a pessoa entrega o cachorro para o pet shop, olha, leva o cachorro para casa. Se você não gostar dele, você me devolve. Não tem problema, pode ficar uma semana com ele, duas. Se você não gostar do cachorrinho, me devolve, né? Isso é uma venda chamada técnica do cachorrinho. Agora, tem gente que pegou essa venda de técnica de cachorrinho e colocou em venda de aviões privados. Ó, leva esse jatinho para você aqui, fica com ele 1, 2 meses com o jatinho. Se você não gostar, devolve. Imagina a disponibilidade de 2 meses de um jato particular que você deixa para a pessoa. Para você deixar esse produto ali 2 meses, para ele ficar usando um jato particular, 2, 3 meses, para depois você tentar vender esse jato particular. Imagina todos os custos e as transações envolvidas que um sistema tem que operacionalizar e controlar para esse tipo de venda ocorrer. Conseguiu imaginar um CRM que faça isso, ou um RP que tenha isso embarcado?
né? Não é trivial isso. Não é trivial. E existe esse tipo de operação. Ok? E aí, pessoal, dúvidas, ideias, comentários? É o que eu tô pensando, acho que na verdade vai chegar melhor na parte dos riscos, então eu vou aguardar lá. Ah, os riscos, tá bom. O risco tem uma lista meio longa ali. Ok, ok. Legal, pessoal. Então, mais alguma coisa, né? Ninguém, nenhuma dúvida? Posso ir em frente? Pode seguir. Beleza. Então vamos lá. O tempo de venda importa. Esse tempo de venda é fundamental para isso. Você tem alguns tipos de vendas que são complexas, que você tem um tempo incerto, e normalmente as vendas complexas costumam ser vendas longas, ou maiores do que uma venda de compra e venda de balcão, né? Então, tem tipos de venda que você tem tempo incerto. Você não sabe quanto vai ser essa venda, quanto vai acontecer, de que forma isso vai acontecer, né? E você tem que administrar essa incerteza envolvida, botando, por exemplo, parâmetros dentro do seu RP ou CRM, dentro do seu funil de vendas, dizendo, controlando tempos envolvidos e você gerando atividades, interações em cada momento desse. Isso é um fato, uma forma de trabalhar. Da mesma forma que existe vendas que têm a ver com janela de tempo. Para fazer venda, por exemplo, de tratores, né, com serviços todos embarcados de tratores, né, que tem uma série de serviços que podem ser feitos de tratores, né, você pode ter, por exemplo, o tempo da safra. A safra do negócio é um tempo que pode ditar algumas compras nesse sentido, algumas vendas que você vai fazer, né? Então, existem alguns negócios que têm que ser controlados pelo tempo de negócio, né? Existem também negócios que têm uma necessidade de tempo legal envolvido. Eu faço uma grande mudança tributária no Brasil, eu faço uma mudança que teve no IFRS no início dos anos 2000, teve uma mudança muito grande no mercado de escritórios de contabilidade, né? Então, essa necessidade legal que aconteceu no início dos anos 2000, por exemplo, impactou numa série de vendas de softwares e serviços para aquela necessidade que tinha prazo para ser feito, mas era um prazo determinado legalmente. Então, a legislação colocou algumas imposições que empurraram algumas necessidades de venda. E, normalmente, estamos falando aqui de, em alguns casos, pode ser vendas complexas envolvidas nisso. E você tem que administrar suas vendas pensando nos prazos legais que aquela situação tem envolvida. Então, o seu software tem que controlar isso, a tua operação de vendas tem que controlar essa necessidade legal, de acordo com o tipo de negócio que você tem. Existe também uma necessidade por uma janela de tempo por oportunidade. Naquele momento, o mercado que você trabalha, né, com obras de arte, por exemplo, e é um mercado enorme de obras de arte, é um mercado enorme e está muito profissionalizado, e tem uma gestão muito apurada, né, de obras de arte, você tem oportunidades de vendas de peças únicas. Nós vimos há um ano e pouco atrás, por exemplo, dois, a venda de um equipamento da Apple, né, um dos primeiros equipamentos Apple que estava ainda em caixa de madeira, né, que foi colocada a placa em caixa de madeira para operacionalizar. A pessoa faleceu e a esposa começou a vender. É uma oportunidade única de comprar isso, não é isso? Imagine uma gestão de empresas que trabalham com obras de arte, trabalhando apenas com controles de oportunidades. Isso é uma forma de você administrar também esse tipo de vendas complexas.
Opa, desculpe. Legal, pessoal? Entenderam o que é a questão de tempo de venda e como isso impacta na sua gestão? Ainda Sim. mais, Mauro, que às vezes quando a venda é complexa e exige muito de recursos, né, igual você mesmo disse aí, envolve funcionários, envolve que no fim acaba convertendo tudo em custo, né? Uhum. Você, quando despeja muito custo, né, nessa venda, embutido ou direto, você acaba tendo que se aproveitar justamente dessas janelas de oportunidades aí para você conseguir, muitas vezes, pegar o seu produto. Por exemplo, no caso de RP, a gente tem, muita gente fala, mas eu já tenho RP, eu estou satisfeito com ele, ou ele vai falar, agora não é o momento de trocar. Então, muitas vezes, você pegar o cliente naquele instante que ele está, ao menos cogitando a mudança do sistema, para a gente acaba sendo muito importante, né? Sim, sim. Exatamente. Eu vou comentar sobre isso nos riscos, tá? Uhum, A janela de tempo que você está colocando tem um fator de risco envolvido de perder o time, né? isso. Então a gente vai chegar lá nos riscos e vamos comentar um pouco mais sobre isso. Aquele Uhum. que o Hector gostou tanto de falar aí, que acha que o risco ia ser legal para ele, né? Então, então vamos, beleza? Beleza. Agora, sobre as janelas de tempo, vocês estão percebendo como isso muda a estrutura de gerenciamento de um RP, né? Inclusive para montagem de funil de venda. Nós estamos falando de uma situação básica de operação. A gente poderia falar aqui de funis múltiplos. Nós podíamos falar aqui de funis combinados de venda e de marketing. Poderíamos extrapolar aqui de várias operações automatizadas. Poderíamos subir o nível, a régua desse nível de forma altíssima aqui. Mas não é o caso. Eu estou falando de uma situação básica. O básico de gerenciar essas 4 linhas de tempo é importante para uma operação de vendas complexas, né? E até mesmo tendo somente um funil de vendas, já é o suficiente para pensar nesses 4 pontos, ok? Sem pensar em funis múltiplos, funis combinados, etc. Tá? Que aí é uma técnica um pouco mais avançada de gestão, ok? Estamos falando do básico. Vamos lá. O volume e a variação das interações na venda importam. Na realidade, isso é um ponto extremamente relevante de vendas complexas. Você tem muito volume de interação. Tudo precisa ser gerenciado nas vendas, principalmente as interações. O que eu falo de interação aqui são todos os e-mails que você passa, todas as ligações que você faz, todos os pontos internos, que muitas das vezes as vendas complexas têm muitas ações internas de você lidar com uma área técnica, uma área de engenharia, uma área de serviços hospitalares, ou uma área de qualquer tipo que você tenha, né? Que você vai ter uma interação constante. Então, esse volume pesa muito e essa variação pesa muito. Vendas complexas com muito volume de interações, todas as vendas complexas costumam ter muito volume de interações, mas com nenhuma ou pouca variação. É aquilo que nós falamos no início, né? Eu vou vender, por exemplo, um apartamento na planta, as variações são poucas ali. Eu tenho a forma de pagamento, eu tenho a documentação que já é padrão, eu tenho algumas ações muito padronizadas ali envolvidas, que é bem diferente das variações que você possa ter numa venda, por exemplo, de apartamento usado, né? Que possa estar num inventário, né? Então, isso tudo, estamos falando das variações envolvidas, mas sempre, ou quase sempre, tem alto volume de interação, uma venda complexa. E o ERP tem que gerenciar essas interações. Tem que otimizar os contatos, as informações, tem que facilitar essa busca da informação, facilitar o acesso da comunicação, né? E você tem vendas complexas com muito volume de interações, mas com muitas variações também, né? Então, eu posso ter variações, por exemplo, envolvidas, né, de ações de, por exemplo, de vendas, né, de navios, por exemplo.
Eu vou vender um projeto de navio. As variações são enormes, né? Aquele navio que teve o maior do mundo, que foi colocado de cruzeiro, teve um especial comentando sobre ele, como é que foi. Só as variações de escopo que teve no meio do caminho foram milhares. E tudo isso teve que ser previsto na hora de você vender. Então, ao vender isso, você teve, na realidade, uma venda complexa de várias fases. Uma venda que não acabou na hora do contrato. A venda que você vai renovando e atualizando com mudanças de escopo no meio do caminho. Imagina isso, a gestão disso dentro de um RP. E isso você vai fazendo adendo de contrato, vai puxando projetos complementares, refazendo escopos no caminho, e tudo isso a área comercial negociando intensamente isso. E tendo milhares, talvez até milhões de interações para vender. E revender, vender, vender de novo, revender, revender o próximo escopo. Ok? Então, essa parte de interações de vendas complexas é a alma das vendas. É a alma das vendas. É o sangue das vendas. Né? É ali que as vendas acontecem, ocorrem ali. Tá? E muitos RPs de mercado e CRMs precisam melhorar essa questão de interações. Precisam se adequar à necessidade de cada cliente, de fazer um caminho personalizado para as situações do cliente, porque as interações são muito intensas quando falamos de operações de vendas complexas. Você vai lá, faz várias reuniões, é uma venda, muitas vezes as vendas são colegiadas, né, com várias pessoas envolvidas, com vários interesses diferentes, né, e você tem que gerenciar tudo isso. Né? Então, essas interações são o sangue do processo de venda. E o RP tem que gerenciar isso muito bem. Legal, pessoal? Posso ir em frente? Dúvidas, dívidas? Pessoal, tá por aí? Pode seguir. Pode seguir? Então, beleza. Os riscos envolvidos na venda importam. Aí, Hector. Agora sim. Agora é contigo, né? Então, vamos lá. O risco de vender fora dos volumes que deveria. Uma venda complexa, você não tem muito controle de volume de venda, né? Você não tem muito controle disso. Então, você pode vender pouco, mas também pode vender muito. E isso, às vezes, é um grande problema. Tanto no vender pouco, quanto no vender muito. Se tua base orçamentária estava para vender um certo volume e você vendeu pouco, isso pode acabar com uma empresa. As vendas, por exemplo, de aviões, né, quando uma empresa aérea lança um novo avião, e é um avião âncora deles, um avião que pode ser a alavancagem da empresa, se ele não atende o volume orçamentário mínimo, a empresa pode fechar, pode falir. Né? Então, a venda complexa de uma operação como um avião desse tipo, né? E você teve, por exemplo, casos muito bem descritos da Airbus, né? E da Boeing, comentando sobre esse risco de venda, né? É importantíssimo. Da mesma forma que vender muito pode ser um grande problema. Né? Que você não tem a capacidade de entrega de uma venda complexa. Eu já comentei algumas vezes para algumas pessoas, né, de um caso muito específico de vender muito. Né? Eu estava uma vez como gerente comercial de uma soft house em que o dono da empresa só queria 3 vendas por ano. Ele só tinha essa expectativa de 3 vendas por ano, que estava retomando a área comercial, era uma empresa pequena que atendia empresas um pouco maiores, né? E só queria 3 vendas por ano. Aí foi, janeiro foi 0, fevereiro 0, março 0, abril 0 de vendas, maio 0,
junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0, dezembro 11. 11 projetos. Foi um bom dinheiro? Foi. Foi legal, foi muito bom, mas arrasou com a empresa. A empresa ficou, como eu vou atender tudo isso? Tivemos que renegociar prazos de início de projeto, teve que fazer uma campanha enorme para colocar recursos na empresa. Teve um projeto que a gente conseguiu alocar 8 pessoas só num desses 11 projetos. Mauro, Foi. esse é o melhor dos problemas, né? Mas é também difícil de administrar. Sem dúvida. Imagina uma pequena soft house alocando 8 pessoas num projeto e gerenciando toda a operação daquela empresa. E uma empresa de médio porte de cosmético, por exemplo. Aconteceu. Fora os outros 10 projetos. E ele não tinha gente ali para atender tudo isso. Foi um desespero enorme para atender, um risco muito alto de não atender ou de atender com baixa qualidade, que pode arrasar com uma empresa também. Né? Então, o risco de vender fora do volume que deveria é um risco real dentro da área de vendas complexas. E isso tem que ser gerenciado também. Então, o gerenciamento das oportunidades, o gerenciamento da evolução do funil, né, de todas as interações envolvidas, e ter uma visão gerencial disso é importante para uma operação de vendas complexas, para diminuir esse risco. O segundo risco é de vender errado, porque a maioria das vendas complexas tem muitas variáveis. Você lembra que nós falamos disso? Tem muitas variáveis envolvidas, inclusive variáveis de escopo. Né? Então, você pode vender o trator errado para o seu cliente, ou o trator certo com serviços errados. Por exemplo, você pode vender, por exemplo, uma demanda para o seu cliente de navio, né, que você ficou envolvido nessa dimensionamento do navio e dimensionou errado para a característica daquele cliente. E faz parte da venda. Você vendeu errado uma estrutura metálica. Né? Porque ao fazer toda a análise do solo que você teve que fazer para vender, né, você não levou em consideração alguns fatores e teve que gastar mais dinheiro depois. Então, esse vender errado em termos de escopo pode significar problemas técnicos futuros, pode significar mais custo, pode significar cliente insatisfeito, pode significar até acidentes posteriormente. A venda errada é um grande risco de uma venda complexa. Isso acontece bastante. Risco de ofertar preço inadequado. A precificação de uma venda complexa costuma ser um grande problema. Uma coisa é você vender estruturas que você sabe quanto é uma viga, quanto é uma operação de serviço, está tudo meio padronizado. Né? E você criou um projeto em si. Né? O grande erro de vender errado é você errar o projeto. Mas a precificação desse projeto é uma precificação mais simples. Agora, vamos precificar um serviço. Nem sempre você sabe as características envolvidas num determinado serviço. Né? Você não tem ideia desse serviço, como vai acontecer, e até a forma de precificar pode estar envolvido com variáveis que você não tem o menor controle. Então, um RP ou um CRM envolvido nisso tem que ter a capacidade de lidar com uma precificação que, às vezes, tenha características que não são sob domínio daquele vendedor. Então, você pode ter contratos, por exemplo, que podem ter variáveis ali. E essa precificação está envolvida numa variável. E não exatamente num preço fixo. Isso, em vendas complexas, é mais comum acontecer. Eu vi uma operação, por exemplo, do serviço que foi feito em cima daquela plataforma de petróleo que explodiu, né, e tombou
e o pessoal teve que refazer toda a operação deles. E a empresa que fez toda a parte hidráulica e pneumática da plataforma, depois que ela explodiu, né? Depois que ela explodiu, né? Foi uma empresa conhecida minha. E eu vi toda a parte de orçamentação disso. Como é que você vai fazer uma análise de orçamentária de algo que você não tem nem ideia do qual o tamanho do problema? E era uma venda complexa bastante interessante. Inclusive, dentro da orçamentação, a gente colocava parâmetros de risco de cada linha do orçamento que ia fazer. Tá? Então, o risco de ofertar preço inadequado é muito alto. Seja a menor e a maior. E a maior você ter uma perda de oportunidade. Né? Então, isso acontece muito nas vendas complexas. Você tem o risco de vender com muitos riscos de entrega. De fazer uma oferta, fazer um escopo, fazer um contrato em que traz muito risco de entrega para você, que está vendendo. Mas você tem que gerenciar esses riscos e saber esses riscos. Uma situação muito interessante para um RP, um CRM, que suporta vendas complexas, é ter uma administração de riscos dentro dele. Nem que seja uma administração muito básica, de você saber quais são os riscos envolvidos naquela venda. Inclusive, você pode ter vários tipos de vendas e algumas ter mais riscos do que outras. E você ofertar os dois para o cliente. Seja em software, seja em tratores, né? Seja em operações aeroespaciais, usinas nucleares. Então, a entrega tem riscos envolvidos e você pode ter vendas com riscos pensados de forma diferente. De quanto você quer assumir esse risco. Okay? Riscos de participar de um processo de venda com chance muito baixa de êxito. Imagina vendas que você vai gastar 100 mil, 150 mil, 200 mil só para participar daquela venda, mas você não tem nenhuma chance de vender. Então, uma análise de risco, né, que você faz daquela venda é importante para você avaliar se vai participar daquela venda ou não. Ou até mesmo se no meio do caminho você pode abortar uma venda. Porque está ficando muito caro e o risco de você ganhar é muito baixo e você pode desistir daquela venda. Eu tenho que pegar um avião e ir para a Alemanha para fazer aquela venda. Eu tenho que levar 3 pessoas comigo, né, para fazer aquela venda. 4 pessoas comigo. Né? Imagina o custo de um avião para a Alemanha daqui. Né? Eu tenho chance de vender? Então, todo esse controle envolvido entre a chance de você vender alguma coisa, né, e os riscos envolvidos de êxito, um RP precisa controlar pelo menos o básico disso. Quando está operando com vendas complexas. O risco de perder o momento da venda. Né? Então, muitas das vendas você perde situações onde você somente não está no momento certo dela. Ou você iniciou o processo de venda e o vendedor se perdeu nas interações. E perdeu o time daquela venda. Né? Então, você saber que o teu negócio tem possibilidade de ter esse risco e tem que administrar ali dentro, principalmente no início do processo de venda, e as interações de você não deixar morrer, já resolve boa parte dos seus problemas nesse sentido. Ok? Opa, voltando. E aí, pessoal? O que acharam? Dúvidas, dívidas? O que eu estava pensando, eu acho que encaixa bastante, na verdade, com o que você estava falando do funil. Bom, na verdade, eu tô pensando em várias coisas, mas uma das primeiras coisas que eu pensei foi, tipo, quando você falou que às vezes a gente, numa venda complexa, você vai desprender recursos e você pode acabar tendo despesas, né? E se você nem tem certeza que você vai fechar aquela venda, que você vai receber algo.
Então, se você não tem um processo muito bem definido, às vezes você pode acabar tendo tanta despesa com aquilo que você pode precisar de umas 2, 3 vendas só para se recuperar daquela venda que você não teve. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Eu acompanho uma empresa aqui do Brasil que faz montagem de estruturas metálicas só em países fora do Brasil, né? E não é em qualquer país, são países em desenvolvimento. O cara se especializou nisso. Entrega de estruturas metálicas em países em desenvolvimento. Então ele começou a pegar toda a parte da, da América Central e ele começou a trabalhar na África, né? Então ele vai, fica no país, vai lá, conhece a cultura, começa a tentar procurar as pessoas envolvidas em loco, marca almoço, marca jantar com essas pessoas, paga o hotel durante 15 dias, 3 semanas, fica naquele país, vai conhecendo, tal, antes de começar a ter uma oportunidade. Aí depois que teve a oportunidade, começa a trabalhar toda ela e demora um tempo. Agora ele tem vendedor também, e esse vendedor é caro, né? Ele tem orçamentista, esse orçamentista é caro, né? E ele fica assim, tem um gasto enorme para vender. Ele comentou comigo que era muito comum em vendas, que ele já estava situado no país, de gastar 200 mil em venda. Né? Ele falou que é muito comum para ele gastar 200 mil para fazer uma venda. Pagar avião, pagar hotel, pagar tudo, pagar show para levar a pessoa, tal, etc. Trazer a pessoa para o Brasil, né? Vir para cá para conhecer, passar alguns dias. Para esse tipo Isso, de venda complexa, grande, de alto valor agregado, ele põe no risco 200 mil ali. isso é um Né? risco. Põe no risco. Né? Tipo o cara do avião, né? Porque você vai dar o jatinho particular lá, você não sabe se o cara vai vir. Tudo bem que daí você tá contando com o apego que a pessoa vai criar nessa tática, né? Mas Isso, a técnica do cachorrinho. Esse é o apego que a pessoa. Não, agora ele é meu avião. Não, peraí. como Né? assim você vai tirar ele de mim? Exato. Não, só se você pagar, tá? Mas imagina, a pessoa não paga nem a questão do hangar, não paga manutenção, não paga nada. Quando o cara usa a técnica do cachorrinho, não paga nem o piloto. Né? Às vezes o cara dá até um combustível para ele por um tempo, para ele usar o avião. Imagina o custo Nossa, envolvido disso e os riscos da venda. sim. Eu vou usar de exemplo aqui, a Vanessa vai lembrar desse caso. É bem mais simples, né? Porque era, no caso, o pessoal de móveis planejados, que vendeu Uhum. pra gente, a gente que negociou com eles. Primeiro que já tinha um risco ali, né? A gente chamou, eles já tiveram que deslocar o cara até a MSI para fazer todas as medições, aí teve que ter o cara do projeto para fazer um projeto para oferecer pra gente. A gente podia simplesmente ter falado, ah, legal, não gostei, tchau. Tem. Ou poderia chegar para ele e falar o seguinte: faz um novo projeto para mim. Agora, legal, gostei disso. Agora faz uma maquete em 3D para mim. Né? Pô, bacana. Agora eu vou ficar 6 meses pensando no assunto. Tá? Aí o Uhum. cara, um vendedor, pode ter um certo custo, vai ter que ter uma série de interações nesses 6 meses. É possível? É, Só para não deixar o negócio esfriar. exatamente. Então, esses riscos de uma operação de venda complexa, eles existem e têm um grau maior ou menor de acordo com o tipo de negócio, de volumes envolvidos, né? O valor agregado envolvido, né? E tudo mais. A questão é de como gerenciar isso, né? Tem CRM que é dedicado para isso, tem CRM que não é. Tem ERP que já tem para vendas complexas embarcados, tem outros que não tem. Tem ERP que você faz sob medida para cada cliente toda a estruturação de vendas complexas. Né? Mas o importante é atender o básico nesse sentido. Né? As interações que são fundamentais, os riscos, a precificação, etc. Legal? Podemos evoluir um pouquinho mais? Vamos ver. Sim. Beleza?
Então vamos lá. A precificação do que está sendo vendido importa, né? Você pode ter, eu vou até botar todos aqui também, eu acho que vai ser legal, né? Preços com composições precisas. Eu sei quanto custa o aço, eu sei quanto custa o serviço de colocar um vaso sanitário. É uma composição precisa, a imprecisão está na engenharia e a precisão está na precificação do que está sendo entregue. Legal, é uma venda complexa que tem algumas características de controle que são mais fáceis. Agora eu posso ter preços com várias composições possíveis. Eu vou entregar um software como serviço, mas na nuvem, ou posso entregar ele como on-premise com licença vendida. São duas composições diferentes. E eu posso fazer essas duas ofertas ao mesmo tempo e deixar que o cliente dessa venda complexa que você está fazendo decida o caminho. Então, administrar, né, várias possibilidades de orçamentação para numa única oportunidade é uma característica do RP que ele precisa ter. Preços com composições imprecisas, né? Situações em que você não sabe muito bem quanto vai alocar de um determinado item ou recursos ou serviços envolvidos e nem sabe muito bem o custo que está envolvido nisso. Então, essas entregas imprecisas, onde muitas das vezes você coloca marcos de entrega, você coloca ali uma medição em algum momento, né, para você envolvido em parâmetros que podem ter variações, né, e faz uma venda dessa forma, você também tem uma composição de acompanhamento dessa venda, tanto para uma questão de gerencial quanto para questões de faturamento, que são importantes. Isso é uma característica que você tem que colocar dentro do seu sistema para que possa suportar isso. Isso não é muito fácil. Normalmente isso está dentro de um módulo de contratos disso dentro de um sistema, né? E está vinculado a essa venda complexa ao contrato envolvido, né? Você pode ter também uma precificação de vendas complexas baseada na oportunidade, né? Então, você pode ter uma venda complexa de obras de arte, que nós falamos bastante, e que tem uma oportunidade de venda. Quantos, quantos quadros de Salvador, quantos quadros de Van Gogh, né, são disponíveis para vender hoje em dia, né? E você tem uma oportunidade dessa e você vai precificar em cima dessa oportunidade, que vai ter variáveis também envolvidas nisso. Eu vou vender um quadro de Van Gogh com ou sem NFT, né? E essa oportunidade é única, e eu posso ter preços diferentes só por fato de ter um NFT, né, que é na realidade um registro garantindo que aquele quadro é original, né, ou alguma forma de garantia desse quadro sendo original, né? E você está vendo essa única oportunidade na sua frente. Essa precificação na hora de você vender essa oportunidade, isso pesa, né? Vender um quadro de Van Gogh é diferente da oportunidade de vender quadro do Joãozinho. Pode ter uma complexidade também, que o Joãozinho é bem conhecido naquela cidade, naquele estado ou naquele país, né? Mas é diferente de um Van Gogh, né? E tem preços também que tem uma certa complexidade de venda que é baseada em fatores voláteis, né? Você, por exemplo, tem situações em que você só tem a compra de um determinado minério em minas europeias e só vende uma vez por ano. É uma grande oportunidade. Mas esse fator volátil diz o seguinte: olha, eu posso ter cotações que eu vou fazer uma compra futura em cima daquela mina, né? E essas cotações são voláteis. Eu comprei 10 toneladas com entrega de 1 tonelada por mês durante 10 meses, 12 toneladas, uma por mês durante um ano inteiro, mas os preços vão mudar. Eu comprei no escuro. Eu sei mais ou menos o valor agora, mas não sei o valor futuro. Eu não sei se ele vai entregar 1.000 quilos ou 900 quilos ou 1.100. Né? Estão mandando 1.100, é o que eu tenho aqui. Você quer? Né?
Então, ó, chegou 1.100 aqui para você, e você vai ter que pegar e pagar esses 100 quilos a mais desse minério. Então, existem vendas complexas que tem cada uma dessas situações, né? Fatores voláteis na precificação, oportunidades na precificação, composições imprecisas, composições precisas, composições múltiplas, né? Tudo isso para precificar. É muito comum nessas operações você ter uma ferramenta de apoio numa planilha, por exemplo, para precificar e só colocar o valor dentro do RP ou do CRM. Isso é muito comum, né? Porque tem muitas variáveis envolvidas e muitos softwares de mercado não entregam isso. Até mesmo os softwares mais tops do mercado não entregam isso, né? Entretanto, quando você faz uma entrega personalizada para um determinado cliente, essa precificação poderia estar inclusa e seria interessante que estivesse inclusa nessa entrega também, tá? Suportar isso seria interessante estar dentro do sistema. Ok? E como. Desculpe, nem perguntei. Tudo bem aqui? Podemos ir em frente? Sim. Pessoal? Pessoal, tá tudo bem? Entenderam as diferenças? Sim. Sim, tá tudo bem. Beleza. E para finalizar, como está sendo vendido em porta, né? Vendas mais automatizadas possíveis, vendas plenamente consultivas diretas, vendas plenamente consultivas compostas, né? Como é que faz? Como é que é isso? Nós falamos lá no início que automatizar, simplificar é a palavra de ordem, mas que você dificilmente vai automatizar tudo de uma venda complexa. Você vai automatizar parte, vai otimizar o máximo possível isso. E vender dessa forma é bom, porque você reduz os custos e aumenta a sua escalabilidade de venda. Esses são dois fatores muito importantes. Então, tudo que você puder automatizar num processo de venda complexa ajuda você a reduzir custo, diminuir fatores de risco e aumentar a escalabilidade. Venda plenamente consultiva direta é muito comum também hoje em dia. Então, um vendedor técnico, seja ele na técnica que for, seja de TI, seja de equipamentos, seja de tecnologia de hospitalar, médica, né? Seja o que for a técnica dele, ter essa venda consultiva direta tem as suas características, que são essas linhas de controle que nós falamos muito. Agora, quando tem uma venda que é composta, onde, por exemplo, eu tenho uma venda incluindo uma matriz e um canal, quando eu tenho uma venda, por exemplo, incluindo uma empresa principal e 5 fornecedores complementares, e essa venda tem uma composição de entrega com várias variáveis envolvidas em cada pedacinho desse, né? Esse tipo de venda é uma venda extremamente difícil de gerenciar. Extremamente difícil essa gestão, né? E você colocar essas variáveis ali dentro e controlar as entregas dessa operação, dessa venda que ocorreu. Mas ela existe. E no momento que existe, o RP tem que suportar isso. Ok? Então, beleza, pessoal. Mauro Oliveira, tem aqui meu e-mail e o link do meu LinkedIn, que é Mauro Oliveira Online. Tá? Agora, eu quero conversar com vocês, né? Separar esse momento para que a gente possa discutir tudo o que vocês quiserem. Podem abrir suas câmeras e áudios, se vocês quiserem, e fiquem à vontade de falar sobre vendas complexas. Então, Danilo levantou a mão. Pode falar, Danilo. Ainda, voltando um pouco lá sobre os riscos, né? Tem um mercado que eu acompanho bastante há muito tempo, que é sobre o de indústrias de videogame, né? Que Uhum. faz consoles, jogos e tudo mais. Então, aparentemente não parece ser uma venda muito complexa, né? Porque é um aparelho que está lá, você vai na loja, compra, geralmente tem disponibilidade para todo mundo e beleza. Só que a hora que você começa a estudar a indústria, você vê que ele passa por anos de análise, anos de
pesquisa, né? A própria melhoria técnica, tecnológica, aliás, acontece durante o desenvolvimento do console. Então, às vezes, eles têm que mudar na arquitetura do aparelho e tudo mais. E não só isso, mas depois que o aparelho fica pronto, ele passa por uma análise de preço, já a empresa esperando tomar prejuízo para cada unidade vendida. Você imagina? Sim. Um aparelho que custa 400, 500 dólares, você tem um prejuízo de 50 a 100 dólares por unidade vendida. Então, aí entra diretamente naquilo que você tinha comentado sobre o tanto de unidades que você planeja vender daquilo, né? Porque não pode vender demais, senão depois você não vai conseguir correr atrás. Não pode vender de menos, porque senão a base instalada fica pouca, você não consegue suprir depois isso com os jogos vendidos, né? Porque a base fica muito pequena. Mas aí você está falando de uma coisa um pouco diferente. Você está falando de uma colocação de produto no mercado, né? Que você estimou uma escala e que na escala inicial você tem prejuízo e você já projetou uma escala futura que vai ter um lucro futuro, né? Isso é uma coisa. Agora vamos falar da mesma linha de jogos que você está falando, tá? Eu vou fazer um jogo que eu passei 2 anos desenvolvendo, né? E eu vou fazer uma série de vendas de licenciamento desse jogo para plataforma de streaming, em que eu tenho uma série de variáveis envolvidas, inclusive de vendas de artigos dentro do jogo, e em que eu tenho que fazer essa venda para o streaming. Ou seja, não estou falando daquele cara que está comprando o jogo na ponta. Estou falando daquele cara que está vendendo o jogo dele para a plataforma de streaming, colocar ele ali dentro, com uma série de recursos de vendas complementares futuras de acompanhamento. Essa é uma venda complexa. Essa é uma venda mais difícil. O outro que você comentou é um desenho de produto e um posicionamento de plano de negócio mais complexos, né? Mas a venda complexa foi essa do joguinho na plataforma de streaming, com uma série de opções de vendas de itens ali dentro, uma série de situações que podem acontecer, de jogos envolvidos, e pode ter ganhos de marca, colocação de marca ali envolvido, né? Então, esse tipo de venda é bastante difícil, realmente. Entendeu? Mas entendeu a diferença? Entendeu? Ali você botou um produto. Esse aqui você vendeu um streaming. Né? E o RP tem que controlar isso. Tem que controlar esse contrato que você está negociando. Ele tem que controlar todos esses pontos envolvidos. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Nada fácil. E aí, pessoal? Vamos lá. Mais dúvidas, dívidas? Danilo, vai fundo. Se tiver mais, pode falar. Então, e aí eu fiz a anotação também do vender errado, né? Que você tinha falado a respeito também de um risco. E muitas vezes, para você poder, às vezes, concretizar a venda, você acaba concordando com os termos do cliente, né? E aí você acaba atendendo o que ele quer. Mas no fim das contas, a venda não dura muito, porque não é o que ele precisa. Você quer ver uma coisa que acontece muito nesse tipo de venda com esse problema? É venda hospitalar. O cara fala assim, olha, eu fiz uma tomografia tipo tal. Ah, mas aqui a gente avaliou que esse escopo não está adequado para aquela doença que o cara tinha. E a gente não vai pagar isso. Nossa. E acontece direto. Então, essa briga de faturamento porque teve um escopo errado de exame, acontece direto. Direto. Olha, eu botei a prótese tal no cara, porque foi a que coube ali, não sei o que, não, mas a nossa prótese, você tinha que ter posto a nacional. Ah, mas eu botamos a importada, porque não tinha, não sei o que, tá, eu te pago a nacional. Nossa. Entre o hospital e o plano de saúde, a briga é feia. Nossa, né? imagino. Então, essa venda que ocorreu, mais a parte de faturamento da venda, é uma briga de foice no escuro. Né? Então, não é fácil. Não é fácil. Legal? E aí, gente, dúvidas, dívidas? Vanessa, eu sei que tem muitas. Hector, Eduardo, Dani, Lucas. Danilo, se tiver mais aí, manda ver. Ainda no vendendo errado. E de novo, com o exemplo daquela loja de móveis, eu acho que eles tiveram problema de vender a mais do que eles aguentavam produzir. Ou do que eles tinham
Pois é, gente capacitada para produzir, porque a gente quase não recebeu os móveis e a loja fechou um pouco tempo depois. A gente teve que ter uma certa briga para conseguir os móveis. Então, Eita, acho que aí a gente viu um problema também de vendeu mais do que aguentava. isso acontece. Isso acontece. Esse balanceamento é importante para ter a saúde da empresa. Isso acontece. E você dimensionar isso é de fundamental importância, né? E daí Então, você tem o risco jurídico também, né? tem, Ah, tem. beleza, fechei vários contratos, vários para entregar logo. Opa, não vou conseguir. Fechei 11 projetos de RP no mês, Uhum. aí o cara vai se matar, né? Vai entregar isso aí. Não é fácil, não é fácil. Beleza. Eduardo, Dani, Lucas, Vanessa, eu sei que vocês têm dúvidas. Vamos lá. Mauro, eu acho a ideia, a gente que vem de ERP, a gente tem que fazer um levantamento bem detalhado para não correr riscos, né? Como tu falaste ali, né? Senão tu acaba vendendo errado, aí começa todo um desgaste com o cliente que complica toda a parceria que tu fechou, né? Isso que a gente Exato. tem que ter esse cuidado para não prometer uma coisa que o cliente não imagina, tá entendendo? Ele pensa que tem, e aí a gente está com esse abacaxi na mão, né? E o RP tem. O ideal é que o RP te ajude a suportar essa atividade comercial complexa, né? Para que Sim. você possa se balan está falando de um escopo incerto, né? Você às vezes tem um escopo muito incerto numa venda de RP. Raros são aqueles que entregam uma RFP de venda, né? Ou quando é numa indústria de construção civil, raros têm um memorial descritivo apropriado, né? Então, dificilmente você tem um escopo bem definido, né? Então, você lidar com Isso. essa indefinição é difícil. E você tem Bem que ter um complicado. RP que possa suportar isso, um CRM que possa suportar isso. Isso aí. Legal. Lucas, Vanessa, Daniela, estão por aqui? Estão entre nós? Uhum. Me ocorre assim, quanto mais complexa a operação, né, maior se faz a necessidade do pré-projeto, né, toda a questão de recursos, então, a importância que se trata ali dos recursos humanos especialistas, vamos dizer assim, fontes Sim. externas de apoio para que minimize os riscos do projeto em si. Então, quanto mais complexa a operação, maior os recursos, vou chamar de, entre aspas, logísticos, tá? Uhum. De alocações de mão de obra intelectual e efetiva, né, da operação. Isso que me ocorre essas importâncias, não exatamente de Exato. valor e de dinheiro, porque eu também entendo que a alocação dos recursos ou a solicitação de recursos de dinheiro não precisam ser proporcionais exatamente à complexidade e à gestão do projeto todo, de ambas as partes, cliente e fornecedor, forem equilibradas. E quanto mais, eu entendo assim, quanto mais a gente possa prever os riscos e eliminar os problemas antecipadamente, menor o dinheiro gasto. E aí, cada vez mais, quando você tem algum local, algum sistema, que você pode dizer quais são os riscos, dimensionar e fazer ações complementares, melhor ainda, né? Então, essa colocação que pode ser feita de forma personalizada é um grande ganho dentro de uma operação de vendas complexas. É isso aí. Legal. Lucas, Vanessa, estão por aqui? Então, isso que eu ia falar. Tá ouvindo aí? Estou ouvindo. Estou te ouvindo. No caso da venda de muda mesmo. É uma venda complexa, né, Mauro? E a gente tem algumas variáveis dentro do sistema que ajudam nesse controle, tudo personalizado, né? Mas, por exemplo, você pode vender a muda e a muda morrer lá no meio do caminho. Você tem todo um tratamento para você conseguir entregar essa muda.
Tem, na verdade, você tem um risco de entrega, né? Mas a questão de como é um contrato feito para isso e para tentar diminuir esses riscos para ambos os lados, né? A venda desse tipo, dependendo do grau de risco que tem, de não entregar, por exemplo, 5 milhões de mudas ou 10 milhões de mudas, por exemplo, vamos botar um volume bem alto, né? Quanto vai impactar no outro lado se tiver uma praga e acabar com elas? Né? E você não entregar. Vai ser tanto ruim para o cara que está entregando a muda, quanto para o cliente dessa muda também. Que ele não vai ter tempo hábil de buscar outros 10 milhões de mudas. Né? Para a safra que ele vai fazer, que ele quer fazer. Então, os riscos de entrega é uma coisa. Agora, vender um contrato que tem esses riscos de entrega embarcado e que você possa controlar isso e controlar o financeiro disso, é uma operação que o RP tem que suportar. Não é trivial. Não é trivial mesmo isso. É uma gestão de contratos bem apurada. Tem razão. Lucas, Vanessa, tem mais alguma dúvida, alguma ideia, alguma colocação? Pode falar. Lucas? Um adendo nesse caso da muda. Esses dias um amigo meu que é cliente nosso, que trabalha com isso, ele tava falando. Tá dando pra ouvir, né? Tô vendo. Pode deixar. Então, ele tava falando que ainda tem o caso de, por exemplo, um cliente que eles atendem que é lavoura de pimentão. E tem o pimentão vermelho, amarelo, né? Tudo as cores. Só que a muda é igual. Sei. Tanto do vermelho para o amarelo. Então Sim. pode acontecer de vender, o cara plantar, e aí só lá daqui não sei quantos meses que tá lá tudo vermelhinho, do nada tem um amarelo lá no meio. Sim. E, É difícil, então ainda é um risco por tempo, né? Você só vai descobrir lá na frente, bem lá na frente. Aí a treta que pode dar por causa disso aí, né, varia do contrato também. São variações que você não tem controle. Isso aí tem alguns contratos que acontecem isso. Né? Você não tem muito controle da situação. Mas é imprescindível. Tem negócios e negócios. E cada venda complexa dessa tem características que precisam ser controladas no sistema, que são deles. Né? E a gente tem que entender que essa operação precisa de um controle assim. Não é, às vezes, um desejo, é uma necessidade. Entendeu? É uma necessidade. Então, suportar uma operação com sistemas disso vai exigir uma flexibilidade que alguns tipos de negócio não precisariam. Você ter uma venda, por exemplo, de balcão, todo o RP pode fazer ou suportar isso. Agora, uma venda complexa com características únicas tem que fazer adequações para o processo. Não tem jeito. Legal, pessoal? E aí, o que acharam de hoje? Foi legal? Pô, valeu a pena? Muito legal, muito instrutivo. Hoje valeu a pena ficar um pouquinho aqui conversando com a gente, né? São todos legais, porque você traz casos que a gente não espera, né? Situações que a gente não está familiarizado, né? Eu acho muito legal. Que bom. Que bom. Eu já passei por tanto processo completamente diferente que você não tem ideia. Conceitos, né? Pô, cada projeto aí maluco. Meu Deus do céu. Eu não escutei, Vanessa. Seu áudio tá meio cortando, Vanessa. Eu não te escutei, Vanessa. É que agora ela mutou o microfone de vez. Tá ouvindo? Mais ou menos. Tá bem ruim, né? Tá sofrendo bastante. Ela tá externa, por isso. Entendo. Não, tudo Escreve bem. que a gente lê. Isso aí, pode escrever. Então, pessoal, eu fico muito feliz em estar participando com vocês aqui, de botar sempre, trazer conteúdo, saber que eu estou conseguindo trazer novidades para vocês, né? E a ideia aqui é justamente essa, sempre focado no básico, né? Tudo que nós falamos aqui hoje foi no básico. Você pode ir para situações muito mais avançadas nesse mesmo tema,
Existe um caminho avançado ali dentro de operações de vendas complexas muito interessante, né? Muito interessante. Né? Eu estava vendo uma operação de vendas complexas de serviços que a pessoa tinha colocado de todas as máquinas que exportava, né? Smart contract com vendas específicas de serviço, e essas vendas, às vezes o serviço era totalmente remoto, às vezes tinha que viajar para outro país, tal, etc. Mas com o smart contract fechando o financeiro da venda. É uma venda extremamente complexa disso e avançadíssima. Né? Às vezes tem muita possibilidade aí. A A gente Vanessa colocou aqui no chat. a Vanessa está falando, tá ruim. É que às vezes a gente não sabe os conceitos, né? Mesmo que já trabalhamos em projetos que envolvem o assunto. É verdade. Às vezes o conceito você vai adquirindo com o tempo, né? E aqui é um bom momento para você começar a ter, às vezes, um contato de pontos que você não tinha visto antes. Momentos Quando como tem esse. aquele monte de sigla também. As Às vezes a gente siglas. não. Você solta umas siglas, às vezes que eu falo, "Putz, mas que diabos é isso?" Aí a hora que você explica, tipo, é isso, eu só não sabia o nome. As siglas, então, é terrível no nosso meio, né? Acho que o Mauro tem um chip, ele tem um chip só para sigla, pode ter certeza. Tá apavorada com isso aí também. Eu tenho um chip só para siglas na minha cabeça, né? É tanta sigla nesse segmento, mas tanta sigla. E o pior são as siglas do segmento dos clientes do software. Também tem isso. E É tem, isso e mesmo. tem terminologias diferentes para cada situação. Por exemplo, se você vai numa área de petróleo, uma área classificada significa uma área de explosivos, situações de explosão, riscos de incêndio. Se você vai numa área farmacêutica, uma área classificada é classificação de pureza de ar. E ambos usam o conceito de área classificada. E se você falar para mim área classificada, eu tô pensando na loja lá de produto, de peça de carro que tem as coisinhas tudo Ah, ah. separadinho. Não, tudo bem, aí é outra coisa. Entendeu? Mas se você, por exemplo, vai Então, num tipo de negócio diferente, o mesmo termo que você usa num lado e do outro são sim. diferentes, né? É impressionante. As siglas também são a mesma coisa. Às vezes você tem siglas que acontecem num determinado segmento que o outro tem uma sigla até igual, mas significa outra coisa, né? Então você tem que pensar onde está sendo aplicada essa sigla também. É fogo, não é fácil não. Não é fácil não. Pessoal, Na área jurídica, o classificado, se a informação for classificada, ela é sigilosa. E se sim, for, sim, e se não classificada, ela é pública. exatamente, exatamente. Tá, pessoal, agora fechamos, acabamos nosso tempo aqui. Olha, o papo foi ótimo, né? Eu gostei muito, acho que até a gente esticou um pouquinho mais e foi legal, acho que esticar, né? E eu estou feliz em saber que vocês estão acompanhando essas lives, né? E que estão achando está agregando valor para vocês, né? A ideia é continuar sempre com essas lives com conhecimentos diferentes a cada semana, tá ok? Eu agradeço muito a presença de vocês, pessoal. Depois vai ser finalizado aqui a gravação, né? E vai ser distribuído para vocês as cópias, tá bom? Obrigadão, mano. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Até, Joia, Mauro, pessoal. um abraço a todos aí. Até a próxima. Até. Obrigada.